gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas. E nas sextas eu falo sobre mitos e lendas enquanto eu maquio ou outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E se você caiu nesse vídeo de paraquedas, estamos no meio da nossa semana especial de Natal, o Natal Week, que se você não sabe o que é, são 7 dias de vídeo, 5 casos e mais 2 histórias relacionadas ao Natal ou ao Ano Novo, basicamente aí coisas que aconteceram em dezembro. Então, chega de blá 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 e vamos pro card de hoje. Hark how the bells, sweet silver bells, all seem to say Ronald Gene Simmons nasceu no dia 15 de julho de 1940 em Chicago, Illinois, e ele era filho de Loretta e William Simmons. Mas infelizmente, no dia 31 de janeiro de 1943, quando ele tinha apenas 3 anos de idade, o seu pai acabou falecendo devido a um derrame. E no ano seguinte, Loretta se casou novamente, dessa vez com um homem chamado William D. Griffin, que era um engenheiro civil do Corpo de Bombeiros do Exército dos Estados Unidos. Em 1946, devido ao seu trabalho, a família teve que se mudar para a pequena cidade de Hector, no condado de Pope, no Arkansas, que ficava bem perto das montanhas de Ozark, e foi lá onde Ronald viveu os melhores dias de sua vida, principalmente pelo fato de que ele amava o ar livre. Então, para ele, Hector era basicamente o paraíso. Mas quando eles tiveram que se mudar novamente em 1950 para Little Rock, no condado de Pulaski, ele não se deu muito bem. Apesar de ele ter 3 irmãos, acredito que todos do segundo casamento com William D. Griffin, ele não era próximo de nenhum deles e, na verdade, ele tinha muitos ciúmes e descontava tudo isso com muito mau humor em sua mãe e em seu padrasto. E mesmo não tendo uma infância muito turbulenta, com muita violência ou algo do tipo, como geralmente vemos nesse tipo de caso, ele era extremamente propenso a acessos de raiva do nada e sempre eram por coisas extremamente pequenas que facilmente poderiam ser resolvidas. Então, como uma forma de discipliná-lo, sua mãe e seu padrasto o enviaram para um internato católico para meninos problemáticos. E no dia 15 de setembro de 1957, Ronald simplesmente abandonou a escola e ingressou na Marinha dos Estados Unidos, onde ele se deu muito bem, ele meio que encontrou seu nicho, sua turma, sua galera, e decidiu exatamente o que ele queria fazer pelo resto de sua vida. E ele arrasou, tendo uma carreira militar extremamente exemplar e sendo um exemplo no trabalho administrativo que ele fazia. A primeira estação que ele ficou foi a base naval de Bremerton, em Washington, e em 1960 foi lá onde ele conheceu uma jovem chamada Bursaby Rebecca Olibari, conhecida apenas como Becky, que era uma voluntária na pequena cidade de Walsenburg, no Colorado. E Becky, de imediato, se deu muito bem com toda a família dele, principalmente com o padrasto, com quem ela teve um contato muito próximo até o final de sua vida. Além disso, ela era muito próxima de sua irmã chamada Violet, e ela era completamente apaixonada por Ronald. Porém, ela tinha uma autoestima muito baixa e quando ele a repreendia por qualquer coisa, mesmo que fosse algo muito pequeno, ela meio que colocava na cabeça que ela precisava ser uma esposa melhor. Em 1963, Ronald deixou a Marinha e entrou na carreira bancária, que só durou 4 meses. Não sei se foi porque ele sentia muita saudade do exército, acredito que sim. Tanto que de lá ele voltou para o trabalho militar e novamente se deu muito bem, chegando ao ponto de ser reconhecido por ter um senso de ordem impecável e também por ser uma pessoa que tinha conhecimento de tudo. E consequentemente ele era muito respeitado, que era algo que ele gostava bastante. Pouco tempo depois de ingressar nas Forças Aéreas, ele foi transferido para o Escritório de Investigações Especiais no Vietnã, recebendo milhares de elogios, promoções e até mesmo privilégios especiais pela sua eficiência e dedicação.
E em seguida, ele foi transferido para São Francisco, que ele não gostou tanto assim porque tinham muitos hippies e ele não gostava de estar em lugares onde as pessoas discordavam dele. Em 1973, ele foi transferido novamente, dessa vez para a Inglaterra, e foi lá onde todo o inferno começou e ele passou a abusar fisicamente de Beck. Mas não só isso, como vocês já perceberam, ele não gostava nem um pouco de ser contrariado. Então, quando isso acontecia, ele ficava com muita raiva ou extremamente sarcástico, principalmente com Beck, a ridicularizando na frente dos outros e também falando mal do seu sotaque. Ele também fazia questão de controlar a sua vida e a dos seus filhos, administrando todas as finanças e fazendo com que ela tivesse que implorar para comprar o básico, enquanto ele gastava um monte de dinheiro com várias coisas que só serviriam para si mesmo. E o relacionamento com toda a família era tão abusivo que em um certo momento ele até assumiu o controle da correspondência da família. Caso chegasse uma carta para alguém que não fosse ele a abria e a lia. E quando Beck queria enviar uma carta para alguém, como por exemplo a sua própria irmã, ele tinha que estar do lado falando exatamente como que ela deveria escrever e distribuía selos postais como se fosse meio que um prêmio pela boa conduta. Pois é, e não para por aí. A casa da família Simmons nunca teve um telefone porque ele acreditava que isso seria uma tentação para que eles conversassem com outras pessoas fora da casa, e isso era algo que o Ronald não permitia de jeito nenhum. Afinal, se as pessoas soubessem o quão abusivo e terrível ele era, com certeza tentariam ajudar de alguma forma. E ele queria manter a sua reputação de um homem maravilhoso que sempre se dava muito bem em todos os trabalhos, mas definitivamente ele não era um cara legal. Em 1976, ele foi transferido para o Novo México para trabalhar na Organização de Sistemas Espaciais e de Mísseis em Cloudcroft. E um grande sonho que ele tinha era retornar para Hector, no Arkansas, que era, o seu paraíso pessoal. E no futuro ele conseguiria realizar esse sonho, mas não pelo motivo correto. E já já vocês vão entender o porquê. Quando ele se aposentou do exército em 1979, a família continuou em Cloudcroft e ele passou a trabalhar como funcionário do Serviço Civil da Divisão de Ciências da Computação das Forças Aéreas. E em um período de 21 anos, o Ronald e Beck tiveram 7 filhos. Porém, no nascimento da última filha, chamada Rebecca Lynn, tiveram algumas complicações e o médico aconselhou fortemente que ela não tivesse mais filhos. Só que o Ronald não gostou disso muito bem. Ele só aceitou quando ela disse que se ela tivesse outro filho, ela provavelmente iria morrer. E aí ele permitiu que ela fizesse uma laqueadura. Acontece que esse amor que ele tinha por Beck foi transferido para uma outra pessoa. Sua própria filha de 16 anos de idade, chamada Sheila, que sempre foi a sua filha favorita, e ele fazia questão de deixar isso bem claro para todo mundo. Sheila era quem sempre recebia os melhores presentes em seu aniversário e no Natal, e ele também fazia questão de colocá-la em destaque em todas as milhares de fotos que ele gostava de tirar, e ele sempre a chamava de Princesinha ou Joaninha. E no verão de 1980, ele decidiu fazer uma viagem de carro para a Califórnia, e a única pessoa que ele deixou ir com ele foi Sheila, e infelizmente foi lá onde ela foi abusada sexualmente pela primeira vez pelo seu próprio pai. E Sheila, que era uma garota muito tímida, ela tinha plena consciência de que o pai estava fazendo não era certo, mas ao mesmo tempo ela tinha medo de confrontá-lo e às vezes até sentia vergonha daquilo, como se fosse culpa dela, o que obviamente não era. E para deixar as coisas ainda mais complicadas, ela acabou ficando grávida. No começo, ela até tentou esconder isso de todo mundo, inclusive dela mesma. Ela meio que estava em negação, ela não queria acreditar que aquilo era verdade, mas chegou um ponto que a barriga começou a crescer e não tinha mais como esconder ou fugir dessa triste realidade. Então, no dia do seu baile de formatura, Ronald contou para sua esposa, Beck, e seus 2 filhos mais velhos, Gene Jr. e Billy, sobre a gravidez de Sheila. E obviamente eles ficaram chocados com a situação. Tipo, como assim ela está grávida?
Mas Ronald faltava só pular de alegria de tão feliz que ele estava, o que é extremamente surreal. Porém, ele tinha plena consciência de que o que ele estava fazendo era extremamente errado e que ele poderia ser preso por conta disso, e forçou seus filhos e Beck a não contarem nada pra ninguém. Porém, felizmente, Gene Jr. desobedeceu essa ordem e entrou em contato com o assistente social que investigou o caso e, junto com o promotor público, entrou com um pedido para tirar Sheila e as suas duas irmãs, Loretta e Mary Ann, da casa. Porém, Ronald foi mais rápido e ele fugiu, junto com a sua família, do Novo México. A família então se mudou para o Arkansas e alugaram uma casa em Ward, no condado de Lonoke, mas era uma casa muito acima do orçamento de Ronald, mas mesmo assim, lá estava ele pagando. Porém, enquanto isso, ele ainda queria voltar para Hector, que era o seu sonho de consumo, era onde ele queria morar o resto da vida. Então, ele sempre ficava olhando os anúncios imobiliários para ver quando teria alguma casa disponível. E durante esse tempo, toda a situação da casa continuou igual, extremamente abusiva, se não pior, considerando que agora eles teriam que esconder todo esse segredo e que eles tinham fugido da polícia. Pouco tempo depois de se estabelecerem, Ronald conseguiu um trabalho como arquivista no Centro Médico de Administração de Veteranos em Little Rock, mas logo depois ele foi trabalhar no setor de recrutamento e a esse ponto ele já estava passando por sérios problemas financeiros, visto que ele devia milhares de dólares do hipotecamento da casa que ele tinha feito em Novo México, que também era uma casa muito acima do seu orçamento, e ele não estava ganhando dinheiro suficiente para sustentar Beck e os 6 filhos que ainda moravam na casa, incluindo Sylvia Gale, que era a filha que ele teve com Sheila. Na nova cidade, o relacionamento incestuoso continuou e no final de 1983, Sheila estava grávida de novo e Ronald, que era 100% contra o aborto para outras pessoas, acabou abrindo uma exceção para Sheila e a levou para uma cidade vizinha chamada Dermot para que ela fizesse o procedimento de forma secreta. Em Ward, a cidade em que a família estava morando, Sheila se matriculou na Dragon School of Business em Little Rock e foi lá onde ela conheceu um jovem chamado Dennis McNulty, e os dois se apaixonaram rapidamente e começaram a namorar, e não demorou muito para que ela confiasse nele o suficiente para contar tudo isso que estava acontecendo em sua casa. Eu não sei exatamente como que ele reagiu a tudo isso, mas pelo que eu entendi, ele queria tirá-la daquela situação o mais rápido possível. E enquanto isso, Ronald continuava vendo os anúncios de jornal sobre imóveis à venda em Hector, e até fez uma pequena viagem para lá, mas tudo estava muito além do seu orçamento e ele teve que se contentar com um lugar nos arredores de Dover, a 19 km de Hector, chamado Mockingbird Hill. E após finalizar o processo de compra, ele apelidou a propriedade de Little Princess Lane, em homenagem a Sheila. Porém, as coisas não estavam mais tão perfeitas assim para Ronald, porque agora que Sheila estava namorando, ela não estava mais aceitando tudo que ele pedia. E quando ela anunciou para a família que iria se casar com Dennis, ele se sentiu traído. E em setembro de 1984, ela se casou com Dennis e os dois se mudaram para Camden. E todo esse amor que Ronald sentia por ela rapidamente se tornou em puro ódio e ele chegou a falar que haveria no inferno. E a esse ponto, Sheila, Gene Jr. e Billy já tinham suas próprias famílias, já haviam se casado, já tinham tido filhos. Então, o castelo perfeito de Ronald se desmoronava cada vez mais. E ele até tentou substituir Sheila pela sua outra filha chamada Loretta, mas ela não aceitava tudo tão facilmente assim e achava tudo aquilo um grande absurdo, porque realmente era. E na verdade, ela falava um monte de coisa na cara dele que ele definitivamente não gostava. E pior, na frente de outras pessoas. Então, essas aparências que ele gostava tanto de manter também estavam diminuindo. E aos poucos, Beck estava começando a desenvolver algumas técnicas para conseguir se comunicar com sua irmã, Violet. Enquanto isso, Ronald teve que começar a correr atrás de outros empregos que tinham um salário muito abaixo do que ele estava acostumado. E em 1985, ele estava trabalhando em 2 lugares diferentes em Russellville. Um deles era Sinclair Mini Mart e o outro era a Woodline Motor Freight. E acontece que a Woodline tinha 2 grandes problemas.
O primeiro era que ele não estava se dando tão bem assim quanto ele se dava no exército, e isso porque o seu escrituário era o menor de todo mundo. E segundo, ele tinha uma chefe. Ou seja, ele tinha que obedecer a uma mulher. E meu Deus, que absurdo. E ela se chamava Joyce Butts e ela ainda teve a audácia de criticá-lo e dizer que ele não estava fazendo um trabalho tão bom assim. E até chegou a colocar um aviso de repreensão em seus arquivos, e Ronald não aceitava isso de jeito nenhum. E a forma que ele encontrou de meio que ganhar a simpatia das pessoas do escritório era tentar se relacionar com a mulher de 24 anos de idade chamada Kathy Kendrick. E ele começou a enviar várias flores para ela e ficava pedindo, implorando para que ela saísse com ele. Só que ela estava 0% interessada e, na verdade, bem incomodada, porque já estava sendo um assédio terrível. Então ela falou com sua chefe, Joyce Butts, que deu mais uma repreensão a Ronald. E para ele, essa foi a gota d'água, e então ele se demitiu. E agora ele tinha muito tempo livre e passava boa parte dele em casa sozinho, trancado no quarto, pensando sobre a perda de Sheila e também em como seus filhos não o respeitavam mais. E com o tempo ele foi se desleixando com sua aparência, ficando calvo, barbudo, barrigudo e sempre desarrumado. E ele passou a beber cada vez mais. E apesar de todas as melhorias que ele havia forçado seus filhos a fazerem na casa em Mockingbird Hill, o local meio que parecia um grande lixão. À medida que o Ronald ia caindo, Beck começou a desenvolver sua autoconfiança, e durante todos esses anos ela só tinha continuado com ele por conta das crianças, e essa era a forma que ela tinha de tentar protegê-los, além de não saber se era possível que ela conseguisse cuidar dele sem o marido, já que ela não trabalhava. Em 1987, finalmente seus filhos e familiares conseguiram convencê-la de que sim, era possível que ela conseguisse benefícios militares de Ronald e também uma pensão alimentícia, que com certeza já ajudaria muito. E ela também já tinha ameaçado denunciá-lo para a polícia e tinha decidido que iria se divorciar dele. E por acharem que com a família, todo mundo presente, seria muito mais fácil ele aceitar essa situação, Sheila, Ginny Jr. e Billy decidiram que passariam o Natal juntos na casa em Mockingbird Hill, juntamente com as suas próprias famílias. E geralmente no Natal era uma época que toda a família Simmons aproveitava bastante, e até mesmo o próprio Ronald ficava feliz, o que era uma coisa bem rara de acontecer. E nesse ano, 1987, Beck se daria de presente a sua liberdade. Porém, o que eles não imaginavam era que o próprio Ronald já tinha feito planos. E no dia 18 de dezembro, ele se demitiu do Mini-Mart e apenas esperou o momento certo. Na época, Ginny Jr. e sua esposa haviam se separado, mas eles estavam naquele período de reconciliação no momento que ele saiu de casa com sua filha de 3 anos de idade chamada Barbara, e ele tinha dito para Sheila e para Billy que assim que ele chegasse ele entraria em contato, mas infelizmente ele não teve essa chance. No dia 22 de dezembro, Ronald observou Loretta, Eddie, Marianne e Rebecca Lynn irem para a escola enquanto Beck e Gene Jr. ainda estavam dormindo. Nessa hora, ele aproveitou para sair de casa e foi até o Walmart para comprar uma arma de calibre 22, apesar de que ele já tinha outras 3 armas em casa. E quando ele voltou, ele se deparou com a casa toda enfeitada para o Natal. Então, ele ligou as luzes de pisca-pisca e ligou a televisão. E em uma mão ele segurava um pé de cabra e na outra a pistola. E foi então que ele começou o massacre da sua própria família. Primeiro, ele foi no quarto de Ginny Jr., que acabou acordando durante o ataque, mas infelizmente o Ronald conseguiu dar um tiro em seu peito e 4 em seu rosto. E nesse momento, acredita-se que Beck ouviu os tiros e toda aquela movimentação, e ela meio que já sabia exatamente o que aconteceria com ela. No dia 28 de dezembro, o gabinete do xerife do condado de Pope, em Russellville, recebeu uma ligação informando sobre o tiroteio no escritório de advocacia Peel. Minutos depois, eles receberam uma outra ligação, dessa vez sobre um tiroteio na Taylor Oil Company,
Em seguida, na Sinclair Mini Mart e por último na Woodline Motor Freight. E inicialmente os policiais ficaram bem confusos porque naquela época não tinha celular, então era bem difícil eles conseguirem se comunicar e eles não imaginavam que todos aqueles tiroteios estavam sendo cometidos por uma única pessoa, Ronald Gene Simmons. E a motivação, ele queria matar todas as pessoas que ele achava que o tinham ofendido em algum momento. Sua primeira vítima foi a mulher de 24 anos de idade chamada Kathy Kendrick, que tinha sido a pessoa que ele tinha tentado ter seus avanços sexuais na Woodline Motor Freight, mas que ela rejeitou ele. E quando ela chegou no escritório de advocacia Peel, que era onde ela estava trabalhando atualmente, ele conseguiu dar um tiro nela e ela morreu instantaneamente. Em seguida, ele foi para Taylor Oil Company, que era o local onde o seu ex-chefe da Sinclair Mini Mart, Rusty Taylor, estava trabalhando. E ao chegar lá, ele deu um tiro em Rusty e se virou para atirar em um bombeiro que estava de folga, que literalmente havia acabado de entrar no prédio, chamado J.D. Chaffin. E infelizmente, J.D. acabou falecendo, mas Rusty felizmente sobreviveu. Depois, ele foi para Sinclair Mini Mart e deu um tiro no gerente, chamado David Slayer. Na verdade, na primeira vez ele errou, mas depois, infelizmente, ele conseguiu. E quando uma mulher chamada Roberta Woolery tentou pegar um telefone perto da entrada, ele também deu um tiro nela. E nisso, um outro homem começou a jogar um monte de lata nele para ver se, sei lá, se ele se assustava. E na verdade, isso o irritou tanto que ele saiu da loja. E felizmente, Roberta Woolery ainda estava viva e conseguiu ligar para a polícia e identificar o atirador como sendo Ronald Gene Simmons. Por último, ele foi até a Woodline Motor Freight, onde queria atirar na sua ex-chefe, Joyce Butts. E infelizmente, ele conseguiu 2 vezes, mas ela também sobreviveu, apesar de que, infelizmente, ela nunca se recuperou 100% dos seus ferimentos. E agora que ele achava que tinha concluído a sua grande missão, ele simplesmente foi até a secretária chamada Vicky Johnson e disse para ela ligar para a polícia. Mas antes ele completou com a seguinte frase: "Consegui todo mundo que queria matar." Quando os policiais chegaram no local, ele entregou sua arma sem nenhuma resistência e foi levado para a delegacia. Mas ele se recusou a falar qualquer coisa, como por exemplo o motivo do porquê ele havia começado a atirar em todo mundo. E quando os policiais mencionaram sua família, ele começou a chorar e suas mãos começaram a tremer, levando em conta que até aquele momento ninguém sabia o que tinha acontecido na residência em Mockingbird Hill. E quando o xerife James Bowling viu aquela reação, ele imediatamente foi para o pior cenário e ele, juntamente com outros policiais, foram até a propriedade. Dentro da casa, eles encontraram os corpos de Gene Jr., Billy e sua esposa chamada Renata, ao lado de Sheila McNulty e seu marido Dennis, e Sylvia, que estava com 7 anos de idade. Mas, devido à escuridão que estava por conta do inverno, as buscas pelo resto da família foram suspensas naquele dia. E só quando os policiais conversaram com os parentes mais próximos que eles perceberam que ainda faltavam 9 membros da família Simmons que ainda estavam desaparecidos. Então, na manhã seguinte, eles voltaram à propriedade e começaram a vasculhar toda a área e se concentraram 100% em uma região que tinha estanho ondulado e arame farpado. E não demorou muito até que encontrassem os corpos de Loretta, Eddie, Marianne, Rebecca, Becky e a filha de Gene Jr., Barbara. Porém, ainda faltavam os corpos do bebê recém-nascido de Billy, que se chamava Trey, e o filho de Sheila e Dennis, que se chamava Michael, que tinha apenas 21 meses de idade. Então, 2 tenentes chamados Ray Cadwell e Jay Winters foram até a noroeste da residência, onde eles encontraram 2 carros abandonados e, infelizmente, em cada um deles, eles encontraram um pequeno corpo. Mais tarde foi descoberto que todas as crianças haviam sido estranguladas e todos os adultos haviam levado tiros, sendo que alguns levaram vários, enquanto outros receberam apenas um.
E conforme os corpos iam sendo encontrados, os investigadores tentavam conversar com Ronald para ver se ele falava alguma coisa, mas ele continuava se recusando. E quando ele decidiu falar qualquer coisa, ele não falava sobre os crimes. Então não sabemos e nunca saberemos exatamente o que aconteceu e o porquê. Mas de acordo com as roupas que as crianças estavam utilizando naquele dia e com base nas localizações dos corpos, os investigadores conseguiram meio que criar uma linha do tempo. Loretta, Ed, Marianne e Rebecca foram para a escola normalmente e aquele seria o último dia de aula antes das férias de Natal. E o Ronald teria aproveitado esse momento em específico com Becky e Ginny Jr. dormindo para matá-los. E quando as 4 crianças voltaram para casa, eles também foram assassinados. Mas não se sabe exatamente como que ele conseguiu separá-las, considerando que cada uma foi estrangulada e esse processo leva alguns minutos. Em seguida, ele enterrou os corpos na cova e voltou para casa e ficou lá esperando todos os outros parentes que estavam vindo de outras cidades. E quando Renata e Billy chegaram, eles morreram quase que imediatamente antes de Ronald matar o seu bebê. E ele fez exatamente a mesma coisa com Sheila, Dennis e Michael. E o mais surreal de tudo é que após tudo isso, todo esse massacre, ele cobriu os corpos no meio da casa com seus casacos, saiu e foi beber. E quando ele voltou, ele ficou lá pleníssimo, sentado no sofá, tranquilão, assistindo televisão, enquanto tomava sua bela cerveja gelada. Enquanto planejava os outros crimes. Mais tarde, enquanto a família McNulty, que eram os pais de Dennis, o marido de Sheila, estavam vasculhando ali as coisas dos dois, eles encontraram 20 fitas de áudio de 90 minutos que o Ronald havia enviado para sua filha. E em uma delas tem a música You're Always on My Mind, de Willie Nelson. E de fundo tem o Ronald Simmons chorando e soluçando. Pois é. Após seus crimes, ele foi enviado ao Hospital Estadual do Arkansas, em Little Rock, onde foi avaliado por um psiquiatra chamado Dr. Irvin Cool, que disse que ele estava super apto para ser julgado. E o seu primeiro julgamento durou menos de 6 horas e no dia 12 de maio de 1988, ele foi condenado no Tribunal do Condado de Franklin pelas mortes de Kathy Kendrick e J.D. Sheffin. E no dia 16 de maio, o juiz John Samuel Patterson o condenou à pena de morte por injeção letal e o Ronald recusou todos os seus direitos de apelação. No dia 10 de fevereiro de 1989, ele foi considerado culpado de 14 acusações de homicídio culposo dos membros de sua família pelo Tribunal do Condado de Johnson. No julgamento, foi apresentado um possível motivo pelos crimes quando eles encontraram a carta sem data que tinham em um cofre em Russellville, que indicavam a forte relação de amor e ódio entre Ronald e Sheila, mas Ronald não gostou nem um pouco de aquilo ser apresentado no julgamento e ele chegou a dar um soco na cara do advogado de acusação, tentando até roubar a arma de um dos seguranças, e ele teve que ser literalmente arrastado para fora. E no dia 16 de março de 1989, ele foi novamente condenado à morte por injeção letal e mais uma vez ele renunciou seus direitos à apelação. Porém, o reverendo Louis France e Jonas Whitmore disseram que o fato de ele renunciar ao seu direito fazia com que isso pudesse atrapalhar outros criminosos que estavam no corredor da morte. E por 7-2 votos, a Suprema Corte rejeitou isso, mas os procedimentos legais que estavam em andamento acabaram impedindo a sua execução e ela foi suspensa. E ele próprio descobriu isso enquanto estava comendo o que ele achava que seria a sua última refeição pela televisão e esboçou zero reação, mas se interessou pela repórter que estava dando a notícia, que se chamava Annie Jensen, e isso porque aparentemente ela era muito parecida com Sheila. Então ele decidiu enviar uma carta para ela no dia 24 de outubro, que era o aniversário de Sheila. E obviamente, Anne, que não era besta nem nada, aproveitou da situação para ver se ela conseguia qualquer informação, já que ninguém estava conseguindo
tirar nada dele, nem mesmo a polícia, e até o descreveu como sendo intenso e atraente. Em uma dessas entrevistas, ela perguntou se ele sentia falta de sua família e ele rapidamente disse que sim. Depois, ela perguntou se ele sentia algum remorso pelo que ele tinha feito e ele disse sim, claro. Em outras entrevistas, ela perguntou a ele se ele já tinha pensado em tirar sua própria vida e ele confirmou, mas disse que ele tinha muito medo de, quando ele desse o tiro, ele não morresse e, ao invés disso, ele ficasse incapacitado. E, além disso, lhe contou que a arma que ele tinha escolhido, que era uma pistola calibre 22, definitivamente não era a arma certa, porque ela era muito pequena, e por conta disso que algumas de suas vítimas receberam mais de um tiro, algumas 4, 5, e essa seria a razão pela qual Rusty Taylor e Jace Butts acabaram sobrevivendo. No final das entrevistas, Annie disse que ele era bizarro e extremamente paranoico, e de qualquer forma, mesmo tendo algumas informações, ele continuou se recusando a dar um motivo ou falar exatamente o que aconteceu. No dia 31 de maio de 1990, o governador Bill Clinton assinou o segundo mandado de execução de Simmons para o dia 25 de junho, sendo esse o período mais rápido de sentença de execução em toda a história dos Estados Unidos, desde que a pena de morte foi restabelecida em 1976. Em seus últimos dias de vida, ele recusou qualquer visitante e a sua última refeição incluía filé mignon, 2 cebolas cruas, rodelas de tomate, uma banana, 6 pãezinhos e um 7-Up, e suas últimas palavras foram: "Justiça atrasada finalmente feita é homicídio justificável." Após a sua morte, nenhum membro de sua família quis reivindicar o corpo, então, por conta disso, ele foi enterrado em um terreno em Lincoln Memorial Lawn, em Warner, no condado de Lincoln. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E é isso. Até amanhã.